Já imaginou corrigir o posicionamento dos dentes com um aparelho que ninguém vê? Dentro da linha de aparelhos estéticos, o lingual é considerado o realmente invisível. Na matéria você vai saber o porquê. A técnica já está disponível em Aracaju. Confira! O aparelho ortodôntico lingual tem as mesmas funções dos aparelhos estéticos convencionais. A vantagem é que ele é fixado na parte interna dos dentes, ou seja, atrás dos dentes. As indicações do aparelho lingual, ela é a mesma indicação do aparelho convencional, né? Ou seja, o aparelho colado nos dentes na face da frente. A única diferença é que o aparelho lingual ele é colado atrás dos dentes. Biomecanicamente, o aparelho lingual funciona da mesma forma que o aparelho convencional, com algumas peculiaridades anatômicas do dente que a gente compensa na hora da montagem do dente. Em Aracaju, a técnica, apesar de já disponível, não é muito conhecida. A Associação Brasileira de Ortodontia Lingual foi fundada em 1999 e desde então tem trabalhado para divulgar o aparelho invisível entre os ortodontistas brasileiros. Algumas pessoas, por falta de informação, podem questionar se o aparelho realmente funciona. Mas o profissional, que aplica a técnica desde 2003, garante a eficácia. O princípio mecânico, a física aplicada no aparelho convencional é a mesma que é aplicada no aparelho lingual. Não há restrições, a eficiência é a mesma. Tem alguns casos, por exemplo, que a ortodontia lingual ela é mais indicada do que a ortodontia convencional, como nos casos de mordida profunda, por exemplo, né? Já nos casos de mordida aberta, o aparelho por vestibular, ele funciona melhor do que o aparelho lingual. Mas o ortodontista, ele sabendo dessas limitações e como trabalhar com essas peculiaridades, ele pode otimizar o tratamento e o tempo de tratamento ser o mesmo do aparelho convencional. Segundo o ortodontista, as pessoas que mais recorrem a essa técnica ortodôntica são as mulheres, principalmente pessoas públicas, como atrizes, repórteres e apresentadoras. Mas como vaidade não é substantivo restrito à mulher, os homens também procuram bastante o aparelho lingual. Os cuidados com a higienização são os mesmos para quem usa os tradicionais. A higienização tem uma grande vantagem. Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, utilizando o aparelho lingual, a gente não tem aquele incômodo do alimento, né? A gente fica preocupado, será que o alimento está grudado, eu posso sorrir na mesa, então tem que ir ao banheiro e fazer a higienização para depois conversar com o pessoal da mesa. No aparelho lingual não tem esse problema. O alimento ele também fica retido no aparelho, mas como ele está colado atrás dos dentes, essa adaptação e esse problema já é saciado aí, né? O desconforto inicial também existe, só que em vez de ser nas bochechas, é na língua. Outro detalhe é que no início do tratamento, a dicção pode ser um pouco prejudicada, mas é tudo uma questão de adaptação. A gente precisa respeitar a fase de adaptação do paciente. Montar, por exemplo, primeiro o superior, deixar o paciente se adaptar, a língua se adaptar, a fala desse paciente se adaptar a esse aparelho, para depois a gente colar o aparelho inferior ou vice-versa, né? Mas não há restrições, a adaptação precisa ser feita realmente, assim como o aparelho convencional precisa da fase de adaptação. Marcela recorreu à técnica há quase um mês para corrigir o posicionamento dos dentes e aprova os resultados. Na verdade, eu marquei uma consulta para corrigir os dentes e esse foi o método mais discreto disponível. Ainda melhor que aquele de porcelana, porque esse realmente não aparece nada. Então, vale a pena. Vale, com certeza. Em relação ao custo, segundo o ortodontista, o aparelho lingual é 3 vezes mais caro que o aparelho estético convencional, porque o material utilizado para a fabricação custa mais. Para quem precisa usar aparelho e tem a discrição como uma das prioridades, a técnica é mesmo invisível.